50 anos no mercado definem nossa competência. Olha só, gente, eu sei que nas quintas-feiras, mais ou menos esse horário, hoje um pouquinho atrasado, o pessoal fica esperando o quadro, este aqui. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti. É ela! Márcia, bom dia, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes, que esse dia maravilhoso, né? Coisa boa. Solzinho, né? Diz que vai mudar, né, Márcia? Mas assim, tudo bem, faz parte. Vamos aproveitar hoje, que hoje tá lindo, tá gostoso demais. Tem um sol brilhante, embora um ventinho. Márcia, eu sei que muita gente fica esperando. Até comentei com a Márcia que dia desses eu encontrei. Não lembro se foi final da semana passada, final de semana. Acho que foi até no início dessa semana, Márcia, não lembro direito, mas eu encontrei uma pessoa na rua e ela veio me falar sobre os programas, as pautas, o quanto se aprende, né, com as entrevistas. E aí ela estava comentando uma coisa que ficou na minha cabeça e acabou motivando este quadro aqui de hoje, que tem a ver com as expectativas que nós, homens e mulheres, muitas vezes colocamos nos relacionamentos, né? Ela comentava assim que muitas vezes uma mulher, ela vê num relacionamento amoroso com um homem a possibilidade de alguém que a ajude a pagar as contas. Sabe? A viver como se aquilo fosse uma fonte de renda. E o inverso. A gente ouve também de vez em quando os homens dizendo o seguinte: ah, eu queria alguém, né, para cuidar de mim, para cuidar da casa, organizar a vida, como também se fosse um trabalho, né? Aquela mulher, aquela parceira de vida seria alguém responsável de cara para fazer a organização doméstica, né? Ou seja, não teria esse custo. E isso ficou na minha cabeça porque é uma mentalidade, Márcia, que até hoje ainda é muito forte, embora a gente saiba que está mudando, ainda é muito forte. Porém, isso impacta necessariamente no jeito em que a gente se organiza na vida. Não só financeiramente, mas o jeito que a gente se organiza na vida. Então, eu queria te ouvir sobre essas crenças, né? Semana passada a gente falou de crenças, né? E como lidar com elas a partir da percepção de que isso impacta na nossa vida, seja ela financeira ou na vida de uma forma geral. A gente não tem, Beverly, estudos brasileiros, nacionais, que mostrem esses dados, que possam trazer para nós algo científico, né? O que a gente tem são alguns estudos mais espaçados, mais aleatórios, algumas pesquisas mais de intenção, né? Então, o que acontece? Sim, ainda existe uma expectativa de que homens arquem um pouco mais com as despesas, dependendo também da geração, né? Com mulheres mais jovens, isso diminui um pouco, isso tem alguns estudos mostrando isso, e com mulheres que têm um pouco mais de idade, mais maduras, mais vividas, mais experientes, ainda tem aí uma expectativa de que o homem pague mais. Tem algumas razões para isso, né? Primeiro, pela questão cultural. Segundo, porque de fato as mulheres, de forma geral, óbvio que não são todas, mas de forma geral, acabam ganhando menos do que os homens. Mas uma coisa que é de praxe, que é certa, é primeiro encontro. Sim, ainda tem uma expectativa grande com mulheres jovens ou com mais idade de que o homem, enfim, pague esse primeiro encontro, numa saída, enfim. Mas depois parece que tem aí um equilíbrio, um pouquinho, uma aceitação um pouco maior aí de que homens não paguem todas as despesas, mas que também mulheres não façam todo o serviço da casa, né? Então, isso tem havido aí uma mudança importante, Beverly. Márcia, a gente sabe que talvez não tenhamos estudos nessa linha, até porque é uma questão muito cultural, intrínseca, a gente não, né, fala disso de uma maneira como se fosse algo muito, muito, muito natural, como se fosse coisa da vida, né? Agora que a gente vem É para entendendo. ser. Isso! E agora a gente começou a ter uns movimentos, que é esses sim, esses têm dados, que são aqueles chamados Sugar Daddy, Sugar Mommy, que são aquelas pessoas que vão ter um relacionamento amoroso com alguém mais velho ou mais velha para poder se beneficiar
de recompensas financeiras, a verdade é essa, né, ninguém vai se relacionar nessa condição por amor, então é uma troca, troca da juventude, da beleza, do corpo cultural de um com o poder aquisitivo do outro, sejam homens ou sejam mulheres. Ou seja, é uma troca financeira ali. Então, quer dizer, veja como a gente acabou fazendo uma evolução disso que era uma coisa muito natural, né. Acho que nesses casos, né, para quem não sabe, né, o sugar daddy ou sugar mommy são relacionamentos que eles começam assim, a pessoa vai se relacionar e o outro vai pagar tudo e vai dar essas recompensas financeiras, ou seja, é o papai ou é a mamãe, entre aspas, que vai tá suprindo todas as necessidades aí, e luxos financeiros de outra pessoa mais jovem, né, não vi nenhum sugar daddy com alguém mais velho, né, em geral é com alguém mais jovem. O que que tem de interessante, não tem a questão de se eu concordo ou discordo, isso não me cabe, mas o que que eu acho interessante nessa configuração? Já é dito desde o início, isso é claro, é é explícito, né, então não fica aquela coisa meio manipulatória, que daí depois eu achei que, eu pensei que. Não, é de saída já é muito claro. Então, isso eu acho que é uma coisa nesse sentido de evolução, né? Agora, tem alguns estudos, Beverly, que apontam, foi um estudo do Serasa que 41% de dívidas contraídas, elas são decorrentes do cônjuge, ou o homem fez conta no nome da mulher, ou a mulher fez conta no nome do homem e acabaram tendo aí problemas de inadimplência. Então, isso é menos sincero, isso é menos legal do que quando as pessoas têm muita clareza nos relacionamentos. Então, eu acho que esse é o ponto. O que que funciona para um casal, para um relacionamento? Falem sobre dinheiro, conversem sobre, estabeleçam, sejam claros. Ah, tu paga alguma coisa, eu pago outras. Isso não diz nada. Tu paga a conta de luz, tu paga a conta do telefone, eu pago a conta do supermercado, eu pago a conta do gás. Isso é clareza, isso funciona. E aí sim, né? Eu acho que é interessante também. Ah, vamos dividir 50-50. Ganham igual? Não. Então, quem ganha mais, sim, pode pagar um pouco mais. Mas desde que a coisa seja combinada. É a velha máxima, né? O combinado não sai caro. O problema é que os casais ficam com dedos para falar de dinheiro e depois os problemas vêm, porque dinheiro, má gestão financeira ainda é uma das principais causas de separação, né? Márcia, nessa perspectiva, a gente, como eu falei, né, a gente também vem evoluindo nesse momento, assim, da sociedade, em que os casais, né, as pessoas que se relacionam, elas começaram mesmo quem tem um grande patrimônio, já não é mais um argumento suficiente para manter um casamento. O que eu quero dizer? Na mesma lógica que antes era muito normal, mulheres cuidam da casa, fazem como se fosse um terceiro, né, emprego, a gente dizia jornada dupla, jornada tripla, né, que ainda continua, mas ela era muito enfática, né, isso era uma atribuição do feminino, séculos e séculos foi assim, e isso era quase que como se fosse um trabalho da mulher, né, era atribuído a ela. E, no outro lado, o homem tinha que pagar as despesas, né, o custo operacional daquela família, que também era quase que como um trabalho. Isso trouxe muito peso emocional, tanto para homens quanto para mulheres, as relações muitas vezes ficavam desgastadas e muitos casais não se separavam por causa do patrimônio adquirido em conjunto. Então, o que cada um colocou financeiramente nessa relação ficava ali, muitas vezes de uma forma sutil. Hoje, nem isso mais é capaz de manter um relacionamento. As pessoas ficam por amor, né? Elas ficam porque querem construir relações humanas, vínculos humanos. Nem sempre, Não, não, eu entendo que nem sempre, mas eu quero dizer que né? essa é a evolução, né? Essa Sim, sim. concorda comigo, é uma evolução, né? Uhum, Ou tô pensando sim, sim. errado? Não, não, tá certíssimo. Isso já não é mais essa obrigatoriedade, né? Sim. O que eu quis brincar contigo ali, dizer, é que as pessoas têm, e isso é uma estatística que a gente também não tem, mas tem
muitos, arrisco dizer que talvez aí metade dos casais que estão juntos têm relacionamentos, tóxicos e não conseguem sair da relação, seja por questão financeira, por questão emocional, por questão psíquica de cada um. Temos muitas pessoas que estão juntas e que têm um relacionamento péssimo, né? Assim como temos muitas pessoas que estão juntas e mantêm um relacionamento aí de uma forma amorosa. Mas pegando um gancho aí com o que tu trouxe, 63%, tem um estudo também mostrando isso, que as mulheres se sentem sobrecarregadas quando elas precisam dividir a metade dos gastos num casal. Então, as mulheres se sentem sobrecarregadas e muitas vezes se obrigam, né, a fazer esse meio a meio aí, mas nas tarefas domésticas não está meio a meio. Então, acho que essa pauta que tu traz, Beverly, ela é muito importante, porque às vezes a mulher fazer o serviço da casa e o homem pagar mais é um equilíbrio. Por quê? Porque ela está botando o seu tempo ali e fazendo uma tarefa que, se ela não fizesse, alguém recebendo financeiramente teria que fazer. Então, acho que é uma discussão profunda e por isso que eu acho que é um assunto bem bacana, né? Não, e na verdade o que eu quis dizer, Márcia, meu raciocínio era esse. Eu entendo que quando a gente fala em evolução, não é uma coisa concluída, a gente está, né, num processo. Porém, já que estamos neste processo, quando você já vai para começa um relacionamento com essa mentalidade antiga, é aí que mora a pergunta que eu Uhum. queria fazer para ti, porque ainda temos esse pensamento dominante, embora venha mudando, as coisas mudaram, ainda tem esse pensamento dominante que as pessoas querem uma relação vinculada, querem fraternidade, querem estar juntos por amor, mas entram pensando assim: o que tu vai me pagar, o que que eu vou ganhar, como se fosse um emprego. Então, nesta perspectiva, ou uma fonte de renda, eu queria que você pudesse nos orientar, Márcia, sobre como é que a gente deveria agora se organizar. Uma você já disse, né? Falem sobre dinheiro. Abertamente, ou se Uhum. organizem sobre quem vai pagar, quem não vai pagar as coisas. O problema, Márcia, é que quando a gente começa um relacionamento, é difícil a gente começar de cara, assim, já dizendo. E aí que mora talvez uma pegadinha, né? O Aham. dia do jantar, quem é que paga? Vamos rachar, vamos pagar meio a meio, quem paga o quê? Já começa por aí. Então, eu queria, bem do começo, Márcia, dicas práticas para a gente não entrar nesse. Se queremos, porque as pessoas podem o que elas quiserem. Né? Agora, se ela quer Sim, um relacionamento que não seja um emprego, aí ela precisa pensar sim. diferente, né. Ela precisa, porque, dicas práticas, né, sempre é difícil a gente, falar um pouco sobre questões subjetivas botando na prática, né. Eu tenho uma amiga que ela, trabalha também nessa área, né, carioca, enfim, e ela disse: "O ideal seria a gente sair, assim, já com um questionário. Como você paga suas contas? Você está endividado? Você quer, né, tipo, já no primeiro encontro, assim, já, né, deixa tudo esclarecido. Bem, claro que é uma brincadeira, mas o que que a gente pode fazer? Óbvio que tu não vai falar isso no primeiro encontro, né, não faz sentido, mas a gente começa a ficar atento, como é que se lidou no primeiro encontro? Né? Como é que isso já funcionou? Já teve um constrangimento? Alguém propôs? Porque a gente tem duas coisas aí. Primeiro, é um homem que se sente na obrigação, não é que ele quer, ele se sente obrigado para, como um sinal de potência, de poder, de masculinidade, pagar, né? Só que daqui a pouco o cara não tem tanto assim para pagar e ele vai se obrigando no início, e isso na cabeça da outra pessoa fica já como algo, ok, é assim que vai funcionar, né? Então, esse é um problema. Outra questão são mulheres aí mais jovens que vêm também, tipo, não quero que ninguém me pague nada, se ofendem, né? Então, vamos lá, para ter uma coisa que a gente pode considerar normal de longo prazo, primeira coisa, se a pessoa está procurando alguém para pagar suas contas, então estabelece aí uma coisa muito de início, né? Eu quero que tu pague, eu quero um homem rico que pague as minhas contas. Ok, tenha foco nisso, mas entenda, né, que isso já é de início uma relação
complexa. O homem sabe que a mulher quer isso, ou vice-versa, que seja, ou um homem que se interessa por uma mulher que tem mais dinheiro. Então, acho que isso tem que estar muito claro na cabeça da pessoa. Mas imagina que não seja nada disso. As pessoas estão só se conhecendo, querem se relacionar e querem ter uma relação bacana com dinheiro. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, eu vou observar como é que a pessoa é. Que tem muitos relacionamentos que, por exemplo, o homem até tem mais dinheiro, mas é um cara que tem uma mentalidade de escassez, é um cara muito pão duro. Então, a vida fica muito restrita porque o cara não quer gastar com nada, ou a mulher, né? Então, a gente observa. Ponto 1, vou observar como é que a pessoa é. Perfeito. Ponto 2, como é que está as minhas finanças pessoais? Eu estou organizada? Eu quero esse relacionamento para me ajudar a pagar as minhas contas ou para construir coisas juntos? Se é para pagar as contas, sinto em dizer, Beverly, mas, né? Então é um emprego que pode dar muito errado um relacionamento, porque quando a outra pessoa perceber que isso é que está em pauta, muitas vezes a pessoa vai cair fora, né? Então, eu acho que o importante aí é a pessoa observar como o outro se relaciona, ter suas contas pessoais em dia, falar sobre, sim, falar sobre. Como é que tu te relaciona, com o que tu espera do futuro, quais são teus sonhos, isso tem que ser pauta. As pessoas fazem sexo, que é a coisa mais íntima que tem, e aí não falam sobre dinheiro, que é o que mais impacta, então tem que falar. Observo, tenho minhas contas em dia, converso sobre, né? Eu acho que esses são os principais pontos aí que a gente pode ter. E se eu estou precisando de um emprego, eu acho que eu posso arrumar outro emprego e deixar o relacionamento amoroso leve, porque senão já entra com uma carga pesada, já entra aí com o outro tendo uma obrigação, pelo menos fala para saber se o outro quer ou não aceitar. Então, o quarto item é seja honesto, né, consigo e com o outro, para que o relacionamento amoroso seja a coisa mais importante, né, entre o casal aí, né. Bacana essa tua reflexão, Márcia, são dicas bem produtivas. Isso não anula que a gente tenha expectativas, né, Márcia, de quando a gente mora, vai se relacionar, vai viver com alguém numa proposta de casamento, numa proposta de união estável, que seja, que a gente sim leve em consideração que a gente vai dividir as despesas do custo da vida, que é diferente de colocar no outro uma expectativa, seja de trabalho, né, não remunerado, ou seja, de pagamento das suas despesas, que são outras coisas. Então, que a gente tenha essa clareza também, para a gente entrar mais firme, mais sólido, e certamente vai ter muito menos conflitos, né, Márcia? Não, com certeza. E eu acho que é sempre o que tu trouxe aí é fundamental, Beverly. É isso, é alinhar a expectativa, né? E se a minha expectativa é que alguém me sustente, eu acho que aí eu não posso misturar com muito relacionamento amoroso. A gente sabe que tem pessoas que vão já com esse pensamento e dentro dessa proposta, ok, né? Só que então aí é uma manipulação. A gente tem que e tá tudo certo. Cada um faz o que quer, só que tenha clareza em relação a isso, né? Eu acho que dá para viver bem isso que tu fala. Tem um campo comum do casal, que aí sim, o que a gente está fazendo juntos? A gente vai fazer uma viagem, a gente vai construir alguma coisa juntos. Esse campo comum, isso tem que ser muito combinado, né? Agora, também o que eu faço particular com o meu dinheiro, o que ele faz com o dinheiro dele, desde que no nosso combinado a coisa funcione, tá tudo certo. Eu acho que a honestidade e a clareza é o grande ganho aí para todos nós. Márcia, muito obrigada por essas dicas, viu? Até semana que vem. Até, beijos, obrigada, bom dia a todos. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti.